Vou começar, então, a palestra de hoje. Hoje nós temos duas pessoas convidadas que estão aqui fazendo inveja porque estão na mesma tela que nós. Antes de eu começar a apresentar nossos convidados, eu queria fazer um acordo com todo mundo da plateia, pedir para todo mundo desligar os microfones e as telas para a gente ficar com a visualização aí de nossos convidados grande, assim, chance, bem bonita, para alegrar a vida. A Beatriz Brambila é da PUC de São Paulo, mas também é presidente do Conselho Regional de Psicologia, né, Beatriz? Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me fala. E o que eu achei interessante, eu estava dando uma fuçadinha aí no currículo deles, né, que tem aí uma ponte entre psicologia e políticas públicas que eu, sinceramente, não sabia que existia, então eu já fiquei super feliz de ser a mesa dessa palestra, que eu já comecei aprendendo. E o Renan Vieira de Santana Rocha é da Federal da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, e vem da saúde coletiva, mas também tem questões de gestão em saúde, estudos étnico-raciais e estudos decoloniais, que são, assim, coisas que alegram a nossa vida pouco a pouco. Queria abrir, então, o espaço para nossos convidados. Vou ficar aqui mediando o chat, então não se preocupem, vocês que estão dando a palestra, de ficar lendo tudo ao mesmo tempo, e assim que vocês terminarem a fala de vocês, eu vou resumindo as perguntas aqui no chat, e depois abrimos para discussão. Fiquem à vontade. Renata, super obrigada, né, a todas vocês na Federal. Acho que venho há algum tempo colaborando de formas muito distintas aí com algumas discussões sobre permanência estudantil, sobre formas de acolhimento das estudantes e dos estudantes, né? E eu sou muito amiga da Suzy, né? Acho que particularmente, acho que muito dessa conversa tem a ver também com nossas conversas, né? A gente estava hoje nos preparando, né? Quando a Suzy convidou para compartilhar um pouco o que a gente tem pensado e tem vivido, falei que desafio, né? Porque no final das contas, nenhuma de nós tem parâmetro para uma atuação na pandemia nessas condições, né? E aí, acho que esse encontro especial, né, entre mim e o Renan, acho que é muito expressivo e significativo. Nós vivemos uma relação à distância. E a pandemia nos colocou aqui para matar vocês de inveja, com essa possibilidade de diálogo e de encontro. E acabei, inclusive, de fazer uma brincadeira, postagem mesmo, né, sobre o que casais, professoras, psicólogas fazem numa pandemia, em isolamento em casa, né? E, obviamente, então, ficamos em casa, e acho que uma discussão séria, né, do campo da saúde pública, da saúde coletiva, de estar nesse lugar, acho que de demarcar a política para quem pode, né, para quem não está nos serviços essenciais, para evitar a circulação e não atuar enquanto vetor, né, mas a gente tem feito isso, né, feito trocas, tem pensado, tem trabalhado muito, né, escrito artigo, orientado, a gente brinca que aqui a nossa casa virou literalmente um polo de cuidado, ou um CAPS, ou uma universidade, né? E a gente tem construído dessa forma. E o que pensamos para o nosso encontro de hoje? Talvez o Renan trazer algumas considerações iniciais, falando sobre esse campo do que a gente está nomeando como laço social, como política dos afetos, como cuidado, para pensar esse modelo de educação, e que todo e qualquer formato de educação necessita dessa proposta de encontro, dessa modalidade ética, principalmente, de como as histórias vão se encontrando, de como a gente vai podendo produzir conhecimento desde esse lugar. E depois, num segundo momento, eu tentei, de maneira muito pragmática, que não sou, tentar elencar, talvez até algumas recomendações ou sugestões de maneira um pouco mais didática para a gente pensar o nosso cotidiano em sala de aula. Então,
Já agradeço o Renan também por ter topado essa, e deixo aí com ele para trazer as questões iniciais, e, por favor, comentem no chat, podem mandar questões, sugestões, reflexões, e espero que a gente possa trocar também. Uma coisa que contexto de pandemia, isolamento social ensinou a toda professora e professor que vem trabalhando a partir das redes sociais, é uma espécie de atenção difusa, onde a gente consegue falar, ficar atento ao chat, ficar atento ao carro do ovo, ficar atento às dinâmicas da casa e conseguir fazer tudo bem, sem enlouquecer ao final do dia. Né? Então, acho que é legal para a gente se as pessoas puderem, de fato, ir participando, né, junto conosco, para ficar uma coisa até um pouco menos distante e fria que esses formatos novos, mas não tão novos, porém absolutamente excepcionais, acabam empurrando, né? Acabam nos empurrando a essa maior frieza. Agradecer a Beatriz, a Suzy, a Renata e a todas e todos vocês a possibilidade da gente poder fazer esse compartilhamento, e talvez, antes de mais nada, começar dizendo que o legal desse convite é poder dialogar entre professoras e professores, né? E poder dizer que a gente quer falar deste lugar, falar de quem também, nesse momento, se encontra na atuação como professor, professora de ensino superior, e que, portanto, diante de um tema como esse, se depara com uma profunda inquietação, né? Que é não só falar sobre como essa dimensão dos laços sociais, dos vínculos, estão presentes ou não no âmbito de uma educação não presencial, mas também poder dizer de como isto nos toca. Porque falar de um tema como esse, invariavelmente, nos empurra a pensar se aquilo que eu faço, se aquilo que Beatriz faz tem afeto, né? Se tem vínculo, e tem laço social, e tem manejo, né? Então, talvez, inclusive, de alguma forma, a gente fale mais do lugar até de professora e professor do que necessariamente de clínicos, apesar de que esses papéis também se misturam um pouco. Enfim, só para poder fazer alguns longuíssimos preâmbulos aqui, antes da gente, de fato, começar a tocar em alguns pontos. E aí, acho que uma coisa que chega para nós, quando a gente começa a fazer uma estrutura, um planejamento, uma proposta de debate para o dia de hoje, se deu precisamente na medida em como fazer uma fala que, de alguma forma, chegue até as pessoas a partir de elementos da concretude, mas a partir também de uma certa liberdade em falar de como a gente se sente, e falar daquilo que a gente acha que é importante, e falar daquilo que a gente acha que toca as pessoas, né? Não vou me estender muito numa análise conjuntural, porque eu acho que Beatriz tem muito mais qualificação para fazer isso do que eu, mas começar a dizer, primeiro, da sensação que a gente tem de que falar sobre educação agora no Brasil, mais do que em qualquer outro momento, é um ato de esforço e um escrutínio das nossas energias, né? No sentido de detectar as capacidades que a gente tem de resistir enquanto pessoas que acreditam na educação como potência de transformação da realidade concreta. Não pela pandemia, mas pelos enfrentamentos que a gente precisa fazer na relação com o atual governo federal. Acima de tudo, com o atual governo federal e demais particularidades a partir das diferentes regionalidades, né? A realidade da Bahia não escapa a essa ideia de que a gente tem alguns enfrentamentos a fazer também, mas vivemos um momento onde a educação ela se encontra não absolutamente precarizada, mas hegemonicamente ameaçada por uma série de elementos e de questões. E todas essas variáveis se encontram com o contexto de pandemia. Contexto esse que reorganiza, né, que reordena nosso processo de trabalho como professoras e professores. Então, a nossa dimensão de existência enquanto trabalhadoras e trabalhadores também se afeta nesse momento diante do nosso saber fazer profissional. E no entremeio de todas essas questões, talvez ainda valha a pena considerar, e eu vou pegar aqui minha pesca, gente, tá? Só para não me perder muito, porque
tem uma altíssima tendência à prolixidade, dizer também do quanto que o contexto que a gente está vivendo evidencia problemas anteriores, e não necessariamente parte tão somente de elementos novos. E isso é muito importante para começar, talvez, uma fala, e qualquer fala que se preocupa em pensar contextos, elementos vários em termos de pandemia e isolamento social. Muitas vezes as pessoas acreditam que a gente vai estar falando é ótimo, né? Um gerundismo maravilhoso. Ótimo. Que estaremos falando sobre coisas novas, sobre coisas do absoluto do ineditismo. Muita coisa é, mas muita coisa não é. O que a gente vai ver é que o contexto de pandemia evidenciou, escancarou contextos anteriores, situações anteriores que já estavam presentes no nosso cotidiano e que a gente talvez nunca de fato tivesse se deparado com elas com a mesma força que a gente se deparou agora. Então a gente vai no entremeio entre questões que são novas, mas questões que não são tão novas assim. E mesmo em contextos de pandemia, a gente vai se deparar também com questões que são novas por serem pandêmicas, mas que exemplos anteriores já nos davam sinais daquilo que a gente vivenciaria. Quando a gente pensa o que a gente viveu com a gripe suína, com a gripe aviária, com o próprio SARS-CoV-1, quando você pensa uma série de quadros epidêmicos e pandêmicos que vão assolando a humanidade já há algum tempo e vão dando para nós indicativos de que a nossa estrutura de sociedade não se sustenta de pé. Não se sustenta de pé por muito tempo e, acima de tudo, não protege, não cuida, não valoriza as vidas das pessoas que mantêm essa mesma estrutura de pé. É no entremeio desse cenário que nós, de alguma forma, vamos nos encontrar como professoras e professores com a necessidade de olhar para as nossas práticas, para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente executa a partir do nosso trabalho. E tem 500 linhas analíticas para a gente pensar o nosso saber fazer. Hoje, em particular, a gente fez uma opção, a gente fez uma escolha de pensar esse saber fazer analisado pela linha dos afetos. E aí, quero talvez dizer que a gente veio aqui hoje para falar de afeto. A gente veio para falar de gente com sentimento, com medo, com dúvida, com sofrimento, com alegria, e de como essas questões constroem a realidade concreta, e como a realidade concreta devolve, constrói também esses sentimentos. E as pessoas vão, portanto, na linha dos afetos, construindo o próprio mundo. E aí é disso que a gente quer falar, portanto. A gente quer dizer dos afetos, inclusive como afetos que estão em jogo, como afetos que se manifestam no campo das relações, no campo das trocas, no campo das pessoas que se encontram, e nesses encontros produzem diferentes afetos entre si, na relação com o ambiente, na relação com as questões sociais, econômicas, políticas, culturais, e que vão assim conformando a existência, né? E aí talvez valha a pena dizer que, quando a gente fala de afeto, a gente quer se emprestar da ideia de afeto estruturada a partir do Spinoza. Então, pensar um afeto como composições e decomposições cotidianas que nós vamos fazendo nesses encontros com as pessoas, aquilo que a gente constrói e que de alguma forma nos afeta na relação com o mundo. Então, pensar que a gente também não quer, de alguma forma, começar a fazer agora uma fala para defender que professoras e professores comecem a pensar afeto a partir do seu processo de trabalho, né? Comecem a dizer que agora o afeto está presente. O afeto, ele sempre está presente. O afeto, ele sempre está no campo das relações. Ele sempre está posto. O que a gente faz, ou não, às vezes, é olhar para ele, reconhecê-lo e manejá-lo como um instrumento, inclusive pedagógico. E aí vem uma ideia de que, quando a gente quer defender afeto, é numa linha muito próxima de um debate que a gente faz na psicologia, que é o da clínica dos afetos. Muito rapidamente, em psicologia, a gente costuma dizer que essa ideia da suposta neutralidade que o psicólogo, a psicóloga precisa ter, que ela é falaciosa, né? Que ela não procede com a concretude da vida. Que as psicólogas e psicólogos se afetam e precisam se afetar pelo que acontece no mundo e pelo que acontece com as pessoas de quem eles cuidam.
E ao se darem conta desses afetos, ao olharem para esses afetos, sem medo, sem desespero, sem uma preocupação de que esses afetos vão bagunçar a oferta do serviço, ou seja, ao olhar para eles de fato, a gente possibilita que alguma coisa nova, diferente do padrão, se produza. E aí a gente parte, portanto, desta escolha, que é a escolha de uma prática profissional orientada pelos afetos. Eu e Beatriz temos discutido bastante sobre essa ideia de uma clínica dos afetos nos últimos tempos, muito. E aí a gente decidiu, talvez, pegar um pouco das bases epistemológicas que orientam essa ideia de uma clínica dos afetos para pensar uma educação dos afetos. Não é algo absolutamente novo, não é algo que eu e Beatriz criamos hoje depois do almoço. Vocês vão encontrar outros textos, outras referências, outras pessoas, em que, inclusive, também em diálogo com Spinoza, que vão fazer essa defesa de uma educação dos afetos, e a gente quer ser mais algumas vozes, que vão, de alguma forma, produzir uma possibilidade de pensar esses afetos manejados na educação. E pensar esses afetos manejados na educação, inclusive, porque a gente parte de uma premissa de que esses afetos eles podem ser, inclusive, instrumento no processo de aprendizado. Então, quando a gente se encontra com as pessoas, entende que os afetos estão ali presentes e decide manejar esses afetos, a gente entende que a gente está produzindo uma educação que ela não é procedimental. A gente está pensando uma educação que não tem se A mais B igual a C, mas sim pensar uma educação que acontece no aqui e agora, com sujeitos que são absolutamente investidos do que sentem, e que esses sujeitos, com tudo o que sentem, constroem o processo educacional junto conosco, constroem o espaço da aprendizagem junto conosco. Nesse sentido, manejar afetos, portanto, para nós, é reconhecer que uma boa educação orientada pelos afetos é uma educação que vai olhar para as pessoas, olhar para os sofrimentos, olhar para os contextos, olhar para o que a gente vive coletivamente e entender que isto é matéria do processo educacional, independentemente da disciplina ou da área onde eu me encontro educacionalmente. Porque esses afetos vão dizer do espaço educacional que eu posso produzir, vão dizer do processo, vão dizer do formato. E talvez, a partir disso, no final, Beatriz vai trazer isso com muito mais contundência, defender a ideia de que, portanto, é possível e é necessário pensar o espaço da educação superior, como um espaço de contínuo exercício de estratégias de cuidado. Não confundindo a função das educadoras e dos educadores como se fossem profissionais de saúde, mas também entendendo que essas fronteiras elas são flexíveis e que cuidado não é necessariamente um procedimento de saúde, mas um processo de encontro genuíno, interessado e honesto com quem está diante de mim e com quem, de alguma forma, vai ser sujeito ativo no processo que há de se construir ali. Para fazer isso, a gente fez uma opção no início de tentar pensar um pouco de quais são os afetos e os dilemas implicados no campo da educação e da educação superior no Brasil em 3 momentos. Né? Um primeiro momento é pensar, muito brevemente, quais são os elementos e os afetos que estão em jogo no campo da educação superior no Brasil antes da pandemia. Quais são os elementos que, de alguma forma, já estavam presentes e que permanecem presentes agora no contexto pandêmico. No segundo momento, esse um pouco mais robusto, talvez começar a nos questionar sobre aquilo que nos move em termos de uma educação durante o processo pandêmico mesmo. E num terceiro momento, abrir de alguma forma flancos mesmo, para pensar quais são os afetos que nos movem para uma possível educação posterior à pandemia. E o que é que essa possível educação posterior à pandemia apresenta para nós enquanto horizonte. E aí, conseguir arrematar com vocês numa análise sobre essa ideia de como produzir cuidado. Mais uma vez, tentarei fazer isso com o máximo de sucitez possível, haja posta a minha já notável tendência à prolixidade. Ok? Então,
Em termos do que a gente tem como dados na educação antes da pandemia, eu acho que a gente não tem maiores dúvidas do que a gente vai colocar agora, que é Brasil, desde a sua gênese como colônia, como império, como república, no seu exercício democrático atual, invariavelmente é um país estruturado a partir de desigualdades estruturais. Dentre essas desigualdades estruturais, a gente vai pensar, obviamente, raça, gênero e classe como 3 das maiores que mais nos tocam, como 3 das maiores cujos processos, inclusive, a gente mais consegue ver a olho cru hoje, mas a gente vai pensar que existem uma série de desigualdades, várias desigualdades, que se concatenam, que se somam e que constroem, portanto, um país estruturado de forma desigual. E a educação e o acesso à educação, o acesso ao tratamento e a qualidade dessa educação oferecida não escapam a essa lógica. Então, se a gente for observar a realidade do Brasil, a gente vai ver, por exemplo, que em dados de 2017 do Ministério da Educação, em termos da proporção de pessoas que acessam o ensino superior no Brasil, a gente vai ver que quando você compara renda per capita, apenas 5,1% dos mais pobres acessam a educação superior, na contraposição a 39% dos mais ricos que vão acessar educação. Um dado para a gente pensar, por exemplo, como a questão do acesso à renda ainda interfere diretamente na questão do acesso à educação. Se a gente for pensar em termos da maioria das pesquisas, elas vão apresentar, inclusive, esses dados sobre educação e desigualdades pensados a partir de critérios de acesso, tratamento e qualidade. E o que vai se visualizar é que nas 3 esferas você tem problemas sistêmicos na realidade do Brasil em termos de prejuízos à educação. Você tem a desigualdade educacional estrutural como uma coisa posta na realidade. Ainda que, mais particularmente nas 2 primeiras décadas do século XXI, mais ainda na primeira década do século XXI, a gente tenha visualizado um aumento nas políticas de acesso. E a partir desse aumento das políticas de acesso, você tem uma ampliação do acesso à universidade. Quando a gente vai pensar a título dos desejos, o que a gente olha nesse momento? Quando a gente vai pensar a partir dos afetos, o que a gente vai observar nesse momento? Você tem desejos, não é? Nossa Senhora, Cato Falho maravilhoso. Você vai pensar os desejos de ascensão social em jogo, os desejos de ingresso na universidade como possibilidade de reorganização de núcleos familiares inteiros, e como essa ampliação do acesso à educação superior no Brasil, ela vai falar de uma reorganização da própria juventude em termos dos primeiros 20 anos do século XXI. E quero dizer em termos dos primeiros 20 anos, inclusive, porque temos visto nos últimos 4 anos o desmanche desse processo, em absoluto. Mas temos visto, portanto, de alguma forma, a capacidade que temos como povo de pensarmos a educação superior como possibilidade de reorganização das questões de raça, gênero, classe e todas as demais opressões, e, ao mesmo tempo, como a ampliação desse acesso mexe na base da sociedade. E aí a gente adentra num segundo momento, que é o contexto pandêmico inserido nessas relações. A gente não escapa, na pandemia, a todo o legado histórico anterior que o Brasil tem de desigualdades estruturais no acesso à educação. Essas desigualdades estruturais no acesso à educação vão nos acompanhar dentro da pandemia, junto com todas as outras. Então, as desigualdades estruturadas nas noções de raça, gênero, capacidade, idade, e todas as outras, elas vão conosco entrar no contexto de pandemia. Então, o que a pandemia faz, metaforicamente, é se revelar como uma pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, com certeza. Mas o que ela faz também é evidenciar uma pandemia muito anterior, que no Brasil a gente vive há no mínimo 500 anos, quando os povos europeus invadiram essa terra, que é uma pandemia da desigualdade estrutural.
uma pandemia de inacessos, uma pandemia de sofrimentos, uma pandemia de mortes autorizadas, uma pandemia de controle sobre nossos corpos, nossa sexualidade, nossas expressões variadíssimas de vida. Tudo isso acompanha a história do Brasil e a pandemia escarniça essas relações. A pandemia, ela evidencia o que a gente já sabia. Na semana passada, o governo federal divulgou um dado de que 124 milhões de pessoas deram entrada, por exemplo, na solicitação do auxílio emergencial. Quando você observa um dado... Você ia falar disso? Ai, desculpa, foi mal, perdão. Quando você observa um dado como esse, você pensa que mais da metade da população brasileira faz uma solicitação desse tipo, você se depara com o quê? Você se depara com o reconhecimento de que mais da metade da população brasileira, de alguma forma, acredita estar em uma condição de fragilidade em termos das suas relações de trabalho, emprego e renda, ao ponto de precisar da intervenção do Estado nesse momento. O Brasil, estima-se que tenha cerca de 40 milhões de pessoas que transitem entre os aplicativos agora que a gente tem de trabalho informal de entrega, entre Rappi, Uber, 99, James e todas as outras expressões que existem. Então, você vai pensar que a gente entra na pandemia com essas questões. A gente entra na pandemia com uma massa de população em situação de rua que não tem acesso a condições básicas de higiene e saneamento básico. A gente entra na pandemia com 51% da população brasileira sem acesso ao saneamento básico. De novo, 51% da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico regular. E uma das consignas básicas do enfrentamento à pandemia é lave as mãos. E aí a gente vai detectando, portanto, que a gente entra numa pandemia do novo coronavírus, mas que a gente já vivia um contexto pandêmico anterior, estruturado nessas desigualdades. Quando a gente olha para a educação, a gente vai ver que em abril de 2020, cerca de 1,5 bilhão de estudantes e cerca de 60 milhões de professores de 165 países foram afetados pelo fechamento de instituições de ensino variadas em decorrência da pandemia. Se a gente observa esse dado de 1,5 bilhão, a gente está dizendo que 1/4 do mundo inteiro foi afetado com a mudança na estrutura educacional. Quando a gente olha para isso, a gente vai pensar que essa afetação ela também não se dá de maneira igual. Quando a gente observa, por exemplo, que no cenário, se a gente for pensar a educação básica, das escolas privadas, por exemplo, você teve uma possibilidade de adaptação para o formato remoto, enquanto que boa parte do país, as escolas públicas permanecem sem qualquer tipo de atividade pedagógica. Sem fazer uma defesa da transição compulsória para o trabalho em home office, que foi o que aconteceu, e, portanto, sem fazer uma defesa da transição compulsória para o EAD, isso evidencia, mais uma vez, um Estado que se estrutura na ideia de ofertas desiguais de acesso à educação. Especialmente quando você observa que o Ministério da Educação fez campanha e investiu em publicidade para pressionar a população a aceitar a ideia, por exemplo, da manutenção do Enem na data em que ele estava previsto. E aí, quando você observa os recursos educacionais que estão ali colocados em tela, você vai pensar o quê? Que, mais uma vez, as questões que envolvem as disparidades e as desigualdades estruturais da educação vão operando afetos diferentes. Vão operando afetos diferentes em professores, vão operando afetos diferentes em estudantes e vão operando afetos diferentes no laço educacional, que se afeta, portanto, absolutamente pela pandemia, mas pelas desigualdades estruturais anteriores. A Universidade Federal de Minas Gerais divulgou, agora, no mês de julho, uma pesquisa chamada Trabalho Docente em Tempos de Pandemia, que ela desenvolveu junto com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Nessa pesquisa, que entrevistou mais de 15 mil educadoras e educadores em todos os níveis de educação, se revelou que 82% dos professores e professoras agora estão dando aulas dentro de suas casas. 82% da massa trabalhadora da educação no Brasil está trabalhando em home office. 82%, inclusive, dizem que estão trabalhando mais do que trabalhavam antes.
que têm uma autopercepção de mais horas trabalhadas. 84% dessas professoras e professores afirmam que parece haver uma diminuição no envolvimento dos estudantes no processo educacional a partir desses recursos, seja de uma diminuição mínima a uma diminuição drástica. 84% deles reconhecem que há uma diminuição. 80% afirmam que entre os principais problemas que se tem, estão a dificuldade de acesso à internet e computadores. 74% vão falar da dificuldade das famílias em apoiar os estudantes, ou de sequer terem estrutura familiar adequada para o home office. 53% vão trazer como um dos principais problemas a falta de motivação dos alunos, e aí a gente faz toda uma crítica também a essa ideia do que é uma falta de motivação, como se fosse um atributo individual, e enquanto a gente não parte desse reconhecimento, a gente parte da ideia de que o processo como um todo, entre todos os atores, ele não se constrói convidativo, e que 38% vão trazer como questão desconhecimento com o uso de recursos tecnológicos. E, dado mais importante talvez, é que 69% dos professores trazem questões associadas a seu próprio estado emocional, falando sobre insegurança em saber como será o retorno à normalidade, que é uma outra concepção que a gente super questiona, a ideia de um retorno à normalidade, por duas vias, porque a gente não acredita na ideia de retorno à normalidade, assim como a gente também não acredita em normalidade, né? E 50% falam de medo em relação ao futuro. Ou seja, você tem uma absoluta reorganização do processo de trabalho educacional. E essa absoluta reorganização, ela não só, de novo, evidencia as desigualdades estruturais, como aí sim, ela começa a agregar outros componentes a uma classe que talvez não tivesse se deparado ainda com essas questões. Que é pensar, por exemplo, como o avanço do ensino à distância, o ensino à distância estruturado no formato da mercantilização, como ele nos rondava como urubus a todo tempo, como ele sempre esteve presente. E como o que a gente está fazendo agora é, numa educação que é não presencial, ela não é à distância, ela é não presencial, como num formato de educação não presencial, a gente estrutura alguma possibilidade de presença a partir da virtualidade. E defende, portanto, que o laço social entre estudantes, ele precisa acontecer nesse momento, que os recursos tecnológicos podem aparecer como objeto de mediação dessas relações, mas com o cuidado de entender que o que a gente está fazendo não é um EAD flex. O que a gente está fazendo é uma tentativa não presencial de manter vínculos, de manter a possibilidade de trocas educacionais e pedagógicas potentes, de manter a possibilidade de estabelecer alguma relação com essas pessoas, inclusive em espaços não formais da aprendizagem. Pensar, por exemplo, que o processo de formação de todas as classes, de todas as categorias profissionais, ele não necessariamente se dá a partir do fiel segmento a um conteúdo programático de uma graduação. Mas muitas vezes vai se dar a partir de trocas estruturadas sobre outros formatos. E aí vem, já caminhando um pouco para fechar com vocês essa primeira parte da reflexão e a gente poder alimentar um pouco das trocas, assim, o que é essa educação agora, não presencial, no contexto de pandemia, elicia em nós como necessidade de atenção? Primeiro, talvez a ideia de um reconhecimento do perigo das artificialidades nesse momento, né? Pensar, por exemplo, que a ideia da manutenção de disciplinas a partir do fiel segmento a um plano de ensino, do fiel segmento a um modelo metodológico, não adaptado às questões de nosso tempo, não adaptado aos sofrimentos, não adaptado às pessoas concretas e às suas dores e vivências, ela pode incorrer na produção de uma suposta sensação de aprendizagem, ou do que a gente optou por chamar de artificialidades acadêmicas, no sentido de que as pessoas tenham a impressão que aprendem, ou, utilizando um bordão clássico, a gente finge que ensina, os alunos fingem que aprendem. Mas, de fato, o laço social de produção de aprendizagem, ele se perde no tecnicismo. E aí tem uma primeira ideia de questionar um pouco isto.
também, de alguma forma, pensar o quanto a gente produzir uma educação não presencial que não esteja atenta às variáveis do EAD que nos ronda, pode reverberar com que tanto a gente crie base para o estímulo ao EAD, quanto que a gente construa uma educação meramente bancária e depositória de novo, onde a gente construa, por exemplo, espaços pedagógicos com alunos, onde o professor está aqui, ele vai falar conteudisticamente por 2 horas, os alunos todos com suas câmeras e microfones desligados, copiando absolutamente tudo que está colocado, sem qualquer tipo de construção coletiva desse espaço, sem uma gestão comum, sem uma implicação comum com a possibilidade desse espaço, enquanto espaço de aprendizagem. E aí a gente começa também a se questionar, e aí são questões que a gente se faz como professor e professora nesse momento, que é assim, como pensar, por exemplo, espaços não formais da aprendizagem? Como é que a gente consegue pensar espaços de aprendizagem que não sejam, por exemplo, estruturados a partir das disciplinas comuns? Como a gente consegue manter a universidade viva, ativa e forte, sem necessariamente se estruturar a partir de normatismos? Um pouco que eu estou propondo. Exatamente. Uhum. Vou deixar para você falar. Uhum. Então, que outras possibilidades de aprender, que outros enquadramentos, inclusive pensando assim, que lugar tem a extensão nesse momento? É possível pensar a extensão nesse momento? Que lugar tem a pesquisa? A pesquisa, de alguma forma, ela até talvez consiga se reinventar com um pouco mais de facilidade, mas é uma pesquisa, de fato, implicada com o contexto, com a comunidade, com a sociedade, com os dramas, com os dilemas. Então, ao mesmo tempo, como pensar implicações comunitárias, a relação que a universidade precisa estabelecer com o povo, com a sociedade, com as comunidades de forma geral. Como essas relações podem ser, de alguma forma, resguardadas nesse momento, e até potencializadas em alguma medida, de forma que também nós não produzamos, tá certo? Produzamos, encapsulamentos acadêmicos, de forma que a gente não se feche, mas, de alguma forma, o convite que a gente está querendo pensar, portanto, é o estabelecimento de relação. Não sei se tenho conseguido, de alguma forma, me fazer devidamente elucidativo até então. Mas acho que o grande convite que a gente vai tentando fazer para as pessoas nesse momento é o do estabelecimento das relações. É o de que o contexto de pandemia e isolamento social não seja sinônimo da perda da matéria relacional humana. E que essa matéria relacional humana não se dê de maneira programática, mais uma vez, que ela possa se dar a partir de um escrutínio detalhado dos nossos afetos. Que a gente tenha, de alguma forma, uma implicação em perceber como nós nos sentimos, como o outro que está diante de mim se sente e como esses afetos vão implicar dentro do processo educacional. Se a gente parte da ideia de que agora, mais do que nunca, o que a gente vai fazer é tão somente executar o nosso trabalho e pronto, que tipo de perda a gente tem? Que tipo de perda irreparável a gente tem? A gente perde a possibilidade de pessoas, em uma série de sentimentos, afetos, histórias, que vão passar por nós e que a troca vai estar morta. E que são pessoas que talvez saiam ótimos técnicos a partir das experiências profissionais e dos campos profissionais de onde a gente fala, mas vazios de uma aprendizagem implicada com o mundo, com as opressões e com o enfrentamento de tudo que nos mata. E aí, talvez, a educação posterior à pandemia, para poder puxar um gancho para Beatriz, de alguma forma, ela seja uma educação da dúvida, uma educação do não saber, uma educação que evidencia como a gente não tem parâmetro para saber o que virá depois do que está aí posto. E que esse não saber, ele não precisa ser vivido como algo desesperador, mas como a possibilidade da gente desaprender uma educação procedimental para se encontrar com uma educação que é processo. E para se encontrar, portanto, com pessoas que, de alguma forma, se constroem também como processos. E que os processos e as vidas dessas pessoas, quando colocadas em diálogo, em conjunto, em construção, em troca, em compartilhamento, possibilitam algum tipo de construção coletiva, que nos deslocam, que nos levam para algum lugar. E isso só vai ser possível se a gente escolher assumir cuidado, nesse momento,
como um instrumento de trabalho. Cuidado, mais uma vez, e aí talvez arrematar uma primeira parte disso, não como a ideia de que educadoras e educadores, professoras e professores do ensino superior nesse momento, virem profissionais da saúde de seus alunos e alunas, mas cuidado no sentido de que aprendamos a resgatar o laço humano, o laço social genuíno, o compartilhamento honesto dos afetos e dos sentimentos. Compartilhar, inclusive, o medo que a gente está da morte, que nos ronda a todo dia. Compartilhar o medo que a gente está da fome. Compartilhar o medo que a gente está da crise política e econômica. Compartilhar o medo que a gente está de que o nosso familiar que está precisando trabalhar possa não voltar ou possa voltar e contaminar a minha família. Compartilhar medos. Compartilhar vivências e, na troca humana, fazer com que as pessoas, de alguma forma, se sintam mais próximas e menos sozinhas. Se uma coisa que a pandemia faz com a gente nesse momento, se tem uma coisa que a pandemia faz com a gente nesse momento, é dar essa sensação de que a gente está cada vez mais distante. E se a gente quiser, de alguma forma, utilizar essa tecnologia que está posta fora de uma estrutura mercantilizada, é exatamente investido numa educação não presencial, mas que seja do extremo da troca e do compartilhamento. Que seja do extremo do estabelecimento do laço genuíno. De tal forma que o afeto ele se torne uma substância tão presente e que a troca se torne uma substância tão presente que nenhum ambiente virtual de aprendizagem sozinho vai fazer. Que nenhuma aula gravada vai fazer. E aí a gente significa muito mais a nossa prática. Pronto? Desculpa. Gente, eu sou tão maluca que eu preciso ficar perto, porque senão eu tenho a sensação que eu estou longe. Já falaram para mim, professora, você não precisa entrar no computador, né? Eu sou essa professora que engole o computador, porque vou entendendo que eu fico mais próxima das pessoas deste lugar. Tentando, né, quando a gente fez a divisão da nossa fala, a gente fez uma escolha, né, literalmente, do Renan trazer alguns elementos mais conceituais, que embasam o que a gente está chamando dessa prática docente, né, pensando aí a atividade docente. Estou vendo que tem várias pessoas de diversos lugares. Renan trouxe as questões dos processos de trabalho, e Lucy também está aí conosco, né, que fez uma fala genial essa semana, fazendo essa discussão sobre como isso tem nos afetado, e a discussão sobre a própria organização do trabalho, que nem ia começar por aí, mas aí falei da Lucy, fiquei com desejo, né? Nós, enquanto docentes, a gente se coloca nesse lugar, agora, acho que nesse momento, explicitado, como o Renan falou, o que nos ronda, né, da uberização, da educação, efetivamente, enquanto classe trabalhadora, né? E nos vendo aí numa situação tão irregular ou tão instável quanto de nossas companheiras e companheiros em outras áreas, né? E aí o que eu queria dizer para vocês, né, que primeiro uma universidade que se propõe a fazer uma formação desta natureza com seus professores e professoras. Não estou fazendo críticas à universidade que eu trabalho, mas a PUC fez um treinamento. E treinamento é a palavra de ordem para o EAD, né? Treinamento é aquela coisa pragmática, é assim, não quero saber sobre como você está vivendo. É assim que será. E esse momento, né, da educação remota, da educação na pandemia, ele está travado por essa ideia, está travado pela perspectiva de que, assim, vamos nos treinar e vamos efetivamente repetir e replicar toda e qualquer prática como se isso fosse possível. E aí, então, queria iniciar parabenizando a vocês nessa organização para pensar realmente o que é a atividade docente. E já dizer que talvez uma das tarefas mais difíceis é conversar com professoras e professores, ainda mais da ensino superior, porque nós achamos que a gente sabe tudo, que a gente não precisa ouvir o outro, a outra. Afinal de contas, quem faz as pesquisas, quem está produzindo as referências somos nós mesmas,
para que eu vou dialogar e vou pensar? Então, queria trazer um pouco desse espaço como um espaço efetivo de convite, de diálogo, de construção sobre esses novos modos de educação para essa conjuntura da qual a gente está vivendo. E para isso, né, para ser coerente, inclusive, com o que eu pretendo apresentar enquanto uma proposta hoje, entendo que eu preciso partilhar com vocês de onde e como eu tenho vivido a pandemia e a educação nessa chamada atividade remota. Então, assim, eu não conheço boa parte de vocês, nem sei quem está aí, isso me dá pânico, porque eu penso assim, imagina andar na rua, nos espaços, e você não saber as pessoas com as quais nós nos encontramos, né? E acho que essa é talvez uma das minhas maiores preocupações, porque a gente está falando de relações, de sentidos que vão sendo produzidos nos encontros. E aí eu queria chamar a atenção para vocês que a gente nem se conhece, vocês estão no meu quarto. E essa é uma dimensão do que é esse trabalho doméstico, né? Que o Renan vai chamando, ele até em alguns momentos vai chamando de home office, né? Eu falo, de home office isso aqui não tem nada, gente. A gente está nessas cadeiras de plástico aqui, ó, de praia, assim, super adaptado para conseguir estar nesse espaço. Eu tive que pegar meu salário de férias para comprar um computador novo, porque o meu computador não dava conta do sistema que a universidade me obrigou a usar, né, que estão lá nas minhas condições. Então, assim, tem um conjunto de situações, né, que vocês estão efetivamente entrando na minha vida e eu estou entrando na vida de vocês. Um dia uma aluna me contou, professora, meus pais assistiram a sua aula e eles ficaram com uma dúvida. Será que é possível eles participarem num outro momento? Num primeiro momento, eu falei assim, eu me senti exposta, né? Porque me senti exposta. Eu falei assim, será que eu falei alguma bobagem, né? Estou numa universidade privada, né? Será que eu vou ser coagida? Enfim, várias fantasias. E daqui a pouco, quando eu vi, a educação estava ficando comunitarizada também. Então, assim, tem questões para a gente pensar de como a gente acessa, só que o problema é que a gente só acessa uma parte, porque também temos uma porcentagem grande das estudantes que não conseguem ter acesso a essa qualidade de educação, que é fazer a aula passar na televisão da sala, na televisão do seu quarto, em condições que são adequadas, porque a gente tem um contingente grande de estudantes sem acesso ao mínimo necessário para viver esta modalidade de educação. Então, vou falar para vocês que eu estou contando e vou partilhar essas questões desde onde eu estou vivendo, que é dentro de um quarto, com o carro do ovo passando, né, como o Renan trouxe, com uma atividade realmente insana, desse lugar de psicóloga, professora, supervisora de prática profissional, pesquisadora, facilitadora de processos grupais, e fazendo tudo isso o tempo todo, enquanto a gente lava roupa, enquanto a gente limpa a casa, faz comida, tem aqui umas questões de cuidado da família de outros familiares, e então fazendo essa toda organização do cotidiano, que me coloca num determinado lugar para pensar no que a gente está chamando de projeto de cuidado. E aí queria chamar a atenção, quando a gente vai falando dessa ideia de clínica dos afetos, né, que é uma ideia de um teórico que não acabou nem falando do nome, chamado Túlio Franco, brasileiro, né, muito inspirado no Spinoza, no Deleuze, mas que a gente tem subvertido primeiramente a ideia de clínica, né? Então, eu não estou falando de uma relação dual, de um par que vai lá se encontrar para cuidar de questões recalcadas, questões que estão me fazendo mal isoladamente. Mas eu estou pensando em como eu produzo espaços que potencializam a experiência humana, espaços que sejam libertadores efetivamente. E aí eu vou entendendo, então, que esse projeto de cuidado, que é um projeto de emancipação, que é um projeto de fortalecimento de si, do outro e do mundo, ele precisa ser experimentado nessa modalidade, só que eu, particularmente, nunca tinha tido nenhuma experiência online ou virtual
que não fosse, como disse para vocês, o nosso namoro, né? Que tem a ver com esse momento em que a gente fazia, sei lá, uma videochamada no final do dia, mas a gente estava lá na ânsia pelo encontro presencial. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a minha fala, ela tem, então, um componente muito vivencial, e claro que analítico, pelo lugar do qual eu venho falando, mas eu não sou uma pesquisadora, uma acadêmica que vem pensando a educação à distância, até porque acho que a gente tem batido na ideia de que isso não se trata de educação à distância, e aí quero partilhar que quem me inspirou para estar aqui nesta fala hoje foram minhas próprias alunas e alunos, com os quais a gente foi trocando, inclusive, e aí para contar aqui na minha supervisão essa semana, eu falei, gente, sexta-feira estarei com um grupo, vamos checar aqui comigo se são essas as necessidades para ter um bom encontro pedagógico, e assim, então, vou compartilhar com vocês. Só que antes disso, né, acho que queria trazer uma perspectiva que, assim, como que eu penso a ideia de atividade docente e de formação? E aí eu tentei levantar 4 eixos para pensar isso, né? E o primeiro deles é assim, quais são as condições do ensino superior e qual é a função docente no ensino superior? E aí é uma questão muito complexa, porque rapidamente a gente se sequestra ou a gente cai no conto de que essa conversa é sobre ser professora ou é sobre como eu devo estar nos espaços, quais são os recursos que eu tenho enquanto docente. E acho que a nossa primeiro horizonte, realmente vou retomar isso mais à frente, é complexificar, problematizar e desnaturalizar a conjuntura. A gente está vivendo uma situação em relação à política de ensino superior no Brasil, que é altamente sucateada, precarizada, a noção de universidade da qual a gente tem trabalhado, ela é muito distinta num projeto que é plural, mas não no sentido positivo da noção de plural, mas balizado numa negatividade, da impossibilidade de viver o que seria uma vida acadêmica, pensando esse encontro entre pesquisa, ensino e extensão. As universidades, elas estão absolutamente fragmentadas, a gente vive um cenário que ou a gente tem cursos que são graduações exclusivamente focadas num aspecto tecnicista, num aspecto conteudista, e que apartam outras possibilidades da vida, mas mais do que isso, né, gente? O ensino superior, ele não é o diploma, e todas que estão aqui certamente estão preocupadas com essa questão. O ensino superior e a universidade, ela fala dos encontros, das paixões, né? A gente fala sobre os nossos brilhos nos olhos, sobre as nossas possibilidades de nos reinventarmos, né? A gente se descobre, na maior parte das vezes, na universidade, quando a gente ocupa esse espaço, a gente produz a nossa identidade, a gente se descobre nesse lugar. E o que a gente tem vivido já nos últimos anos, né, com o processo de ultramercantilização da educação, do ensino superior, é uma atividade de reprodução, então, que eu vou para aquele espaço, chego na hora da minha aula, chego atrasada se bobear, porque a vida, a mobilidade, com todos os problemas da cidade, assisto a aula e vou embora, né? E aí eu queria pensar um pouco o que é isso, se isso é viver formação, se isso é processo de ensinagem e aprendizagem, e como fica esse docente, numa condição como essa. E aí, como o Renan trouxe, a pensar a educação na pandemia é também historicizar essa educação, né? A pandemia, ela agudiza, né? Ele vai trazendo aí informações que é muito próxima da análise do Boaventura, que ele faz sobre a pandemia, explicitando essa questão que a gente vive a pandemia da desigualdade, nós aqui, no mínimo, nos últimos 500 anos, né? Só que acho que a grande questão é que, assim, dentro do que se espera nessa linha
basal, mínima, o que se espera da atividade docente é efetivamente que a gente preencha as nossas listas de presença de maneira adequada, que a gente preencha o portal com as informações de aulas dadas e aulas não dadas, como elas foram dadas, notas, avaliações, modelos, eventualmente, de avaliações, construção de rankings em algumas universidades. E aí eu vou tentando trazer formas para a gente compreender esse sequestro efetivo da função docente neste projeto de ensino superior, do qual eu bato literalmente o meu cartão num processo reprodutivo alienado das 7 às 11, na melhor das hipóteses. A outra questão que eu queria trazer, né, então, o que é educação e formação, né? O que significa formação? Nós, aqui no âmbito da graduação, quando a gente está pensando o nosso encontro com essas estudantes e com esses estudantes, o que significa? E aí eu não estou fazendo uma proposta de relativização do rigor do ensino e da qualidade do ensino, mas necessariamente para que estamos lá, por que o outro está lá, quais são os sentidos que estão postos nesse lugar, e aí entendo que talvez esse seja o segundo aspecto para a gente compreender, então, que ideia é essa de educação e formação. E nessa linha, propõe aí como terceiro pensar no tornar-se docente, no tornar-se educadora. É muito maluco pensar nessa questão, porque nós, professoras do ensino superior, no geral, nós não nos reconhecemos nesse lugar de educadora. Se a gente fizesse aqui uma chamada, educadoras e educadores, faremos uma discussão sobre ensino remoto. A gente teria quem aqui? A gente teria, muito provavelmente, educação infantil, nem educação fundamental e média se identifica com esse lugar. E aí, queria trazer uma coisa que o Renan falou, né? O Paulo Freire, né, acho que de maneira muito sagaz, trazia essa dimensão. Quando eu estou falando de uma dimensão educativa, Mário Benedetti, pensando nesse lugar, eu estou falando efetivamente do cuidado. A educadora do ensino, da educação infantil, ela está legitimada, outorgada e demandada ao cuidado. E nós, enquanto professoras e professores, né, absolutamente do alto dos nossos saberes, a gente não nos coloca nesse lugar de uma relação enquanto educador e educadora. E aí, acho que este encontro, né, ou esse processo formativo, ele diz muito deste lugar de educadora e educadora que não está para o treinamento, que não está para a cartilha, que não está para o sistema, efetivamente, mas que está num processo de reflexão, né, efetivamente. E aí queria, então, pensar nesse lugar, né, o que significa tornar-se educadora, e isso não acontece de maneira espontânea, gente, não é geração espontânea se tornar educadora. Eu sou psicóloga, e o curso de psicologia, ele não produz formação docente. Então, algumas psicólogas, elas são habilitadas para a licenciatura, mas a licenciatura não é obrigatória no curso de psicologia. Então, queria dizer um pouco para vocês, assim, como eu aprendi a ser professora? Toda professora vive isso, viu? Professora que não vive, mentira. Eu me pergunto, será que isso é coisa de professor? Será que eu estou sendo uma professora adequada? Como que eu ensino algo? A gente está trabalhando com modelos dos quais a gente foi aprendendo com outras pessoas, e a gente vai criando o nosso próprio estilo em ser educadoras, em ser educadores, ou em sermos também esse reprodutor de conhecimentos, esse reprodutor de aspectos de uma determinada realidade, de uma determinada teoria. E aí eu estou falando desse lugar porque muitas vezes, em muitas áreas, a maior parte dos professores do ensino superior não tem formação enquanto docentes, não tem formação de professoras e professores. No final das contas, a gente faz algo muito espontaneísta
e que não necessariamente assegura o que a gente está chamando de processo de educação, esse processo de cuidado, esse processo formativo que revisita a própria história do sujeito, que recoloca essa pessoa no mundo, que facilita, que propõe esquemas de escuta, que facilita as potências, que age ali numa função mediadora. E aí, isso não se dá de um dia para o outro, e especialmente pensar esse lugar de educadoras na pandemia, que é isso, dentro do meu quarto, com os recursos que eu tenho, fica muito mais difícil. E o pior, nós, enquanto professoras e professores, estamos nos sentindo absolutamente abandonadas e abandonados nesse lugar por falta de respaldo institucional, ou porque quando o respaldo institucional vem na forma de regra, vem na forma da institucionalização, de uma institucionalização até daqui no nosso campo manicomial, cerceativa, que abole toda e qualquer possibilidade de pensamento, de reflexão e de movimento. Bom, diante disso, né, que acho que é uma introdução fundamental, porque está na base de uma proposta da qual eu tenho tentado articular, cuidar e trabalhar de vínculo e educação na pandemia, e que estão assentadas num terreno plural, que é isso, cada universidade, cada estudante, cada professora vivendo condições muito distintas. Não sei, a Lucy encontrou isso nas últimas pesquisas, e também não vou nomear para garantir as questões de sigilo, mas a gente tem universidades que as professoras, mulheres, mães, que foram advertidas, que foram chamadas a atenção objetivamente, porque os seus bebês, porque suas crianças apareceram nos vídeos, o cachorro que late, o aluno que reclama dessa questão, o professor que reclama que o aluno está na cama. Gente, eu estou aqui com vocês, sutiã não uso desde o dia, sei lá, 13 de março, né? Eu tô de short, eu tô com a samba canção do Renan. Eu não vou colocar uma outra roupa. Assim, são questões mínimas, né, para a gente falar e para a gente dizer. A gente se arrumou, a gente está aqui inteiro para nos encontrarmos com vocês, que a gente queria parecer um casal bonito, né? Mas dizendo que assim, não tem como a gente criar uma fantasia, inclusive, de que o outro vai estar lá esperando a gente todo arrumado. Alguém falou assim, nossa, mas tem que tomar banho antes da aula, né? Eu falei, se a aula for às 8, eu acho que eu só vou dar uma escovada nos dentes e vou para a aula desse jeito, né? São outras situações das quais a gente está vivendo e que, assim, ou a gente reconhece que estamos vivendo situações muito distintas, ou a gente vai incorrer em violências, né? E a outra questão que eu queria apontar, que essa conversa não é apenas sobre você, docente, ou sobre você, estudante. E aí, o que eu quero dizer efetivamente? Que, embora haja uma tentativa contínua de responsabilização desse processo educacional remoto ao estudante e ao docente, até brinquei aqui no meu roteirinho, não nos deixemos cair em tentação. Porque, assim, a análise neoliberal e ultramercantil imbrica e reifica cada vez mais a educação, e a gente está pautada, nesse momento, num argumento de que os recursos são individuais, meritocráticos, e mais do que isso, né? A educação, como o Renan trouxe na fala dele, utilizada mais do que nunca como instrumento legítimo de justificativa da justiça social ou das condições sociais. A gente sabe aqui que a educação não é transformadora, né? A educação, ela se dá num processo acompanhado, mas, assim, a gente está falando de condições estruturais, do racismo estrutural, a gente está falando do patriarcado, do capitalismo, da maneira como nos assola. Não haverá emprego para todas as pessoas podem estudar, mas ainda assim a gente está falando de como sobrevive num espaço que não é um espaço para todas e todos. Só que a educação, nesse momento, ela entra como argumento para quê? Lá na universidade que eu dou aula,
a gente teve menos... Desculpa, gente, às vezes é coisa do home office. Eu sempre bato o pé no coisinho, desculpa. A gente teve nas nossas universidades e os nossos contratos também, agora mais do que nunca, né? Nessa relação. Então, o Renan, por exemplo, teve redução de carga horária, porque tiveram menos matrículas de estudantes, então, redução de carga horária na universidade que ele trabalha, que é a universidade privada. Na universidade que eu trabalho, não teve, porque eu acho que a universidade não conseguiu se organizar para avaliar se teve ou não redução de matrículas para a gente pensar, porque está numa outra forma de organização lá com a igreja. Mas estou apontando isso porque ficou, mais do que nunca, essa relação pagante e recebedor ficou escancarada, né? E isso nos coloca num lugar de fragilidade em que aponta, então, por que as pessoas não pararam? Por que a gente não parou? O que seria parar? Quais são as condições que a gente está falando? A universidade, ela não pode, sei lá, fechar a janelinha e continuar dirigindo o seu carro e achar que nada nem ninguém nos afetará. As pessoas não estão vivendo as mesmas formas de vida, a gente tem impactos no âmbito da saúde mental, mas impactos nas formas das quais a gente tem se relacionado, e o fato é que a gente tem construído, a partir da educação, um modelo de manutenção das formas de opressão. E acho que isso, assim, não estou propondo que as universidades fechem as portas, mas que as universidades assumam qual é o seu papel, e que é um papel fundamental na produção de ciência, na produção de conhecimento, na assistência à sociedade, nas formas de acolhimento. Então, eu vou contar uma coisa para vocês, vão falar, nossa, que maluca ela. Maluca não, brilhante. Você tá falando tão bonito. Nas férias, gente, eu fiquei com um receio e aí, para falar, o Renan pode contar, eu me desorganizei nas minhas férias porque eu estava sem o trabalho. Olha que coisa doida. E eu continuei na atividade docente ultra, mas eu não tinha as aulas, e eu fiquei absolutamente desorganizada, porque isso estava me marcando, e eu estava lá, me encontrava, podia acompanhar o processo. Nós, enquanto educadoras e educadores, a gente não pode abandonar, inclusive, as nossas estudantes, os nossos estudantes, pessoas que efetivamente a gente se coloca como referências. E aí estou trazendo essa questão e vou agora, de maneira muito objetiva, levantar talvez, então, 10 tarefas para que a gente pense esse cuidado e esse vínculo e laço social na pandemia. Então, primeira questão é reconhecer a complexidade da conjuntura do ensino superior e da pandemia. E aí, acho que preciso reforçar que nós vivemos num país que é contra a ciência. Nós vivemos num país que é contra a vida, um país genocida, né? Um país que deixou e que trocou seus ministros da saúde, um país que foi denunciado em em vários órgãos internacionais de direitos humanos por conta da situação da qual a gente está vivendo. Um país no topo das mortes e da contaminação. Ou a gente parte desse lugar, não dá para partir do lugar de que a vida anda, de que os teóricos dos quais a gente estuda é quem nos baliza, que as teorias, que os procedimentos, que os conteúdos curriculares podem continuar como se eles não tivessem fincados nessa realidade. Segunda tarefa seria da desnaturalização do próprio sentido da universidade. Então, como que a gente reforça nesse momento que a universidade para a formação, para o ensino, para a pesquisa e para a extensão, mas a universidade se faz no corredor, universidade se faz na organização estudantil, universidade se faz no encontro, universidade se faz junto. Ou, caso contrário, não se trata de universidade, se trata de um cursinho do qual a gente produz e numa relação ultrabancária. Quarto ponto seria que a gente necessariamente supere os nossos modelos e modos de ensinar tradicionais.
Se eu começava... Terceiro ponto. Obrigada, Renan. Olha que maravilhoso, gente. Meu AT, ele até falou que meu AT, acompanhante terapêutico. Eu tentei ser discreto, gente. Eu botei a mãozinha só aqui, ó, para um 3, ela tem que dizer que eu falei. Que é a gente superar os nossos modelos, então, e modos de ensinar tradicionais. E aí o que eu estou dizendo? Não se trata de reproduzir a forma e conteúdo no ambiente remoto. Não dá porque o outro não interage, não dá porque a gente cansa, não dá porque é chato, não dá porque não dá para aplicar a prova do jeito que eu aplicava daquele jeito, não dá porque os recursos, mesmo se eu for projetar a minha tela no computador, eventualmente, eu, enquanto aqui na minha casa não tenho uma caneta que seja adequada para eu apresentar, eventualmente, um cálculo, para eu apresentar outros teoremas, a gente não tem a experiência laboratorial, né, que a gente chamaria em alguns lugares, do experimento, da vivência, né? E eu acho que é desse lugar que eu estou tentando problematizar. E, para além disso, sugiro que a gente possa valorizar o diálogo, a construção conjunta e o processo. E aí eu me valho aí do uso do recurso do próprio Paulo Freire, quando ele nomeava os círculos de cultura, chamando os princípios de convivência. E aí eu estou propondo que a gente se organize pensando como que a gente alinha e constrói com os estudantes, nós, enquanto docentes, qual será o nosso programa? E aí, gente, de novo, não estou propondo relativizar o rigor do conteúdo ensinado, do que será da proposta de formação, mas como que a gente conversa sobre ela? Dá para ter aula toda semana, remoto, mas em tempo real? É para ser algum exercício que seja nessa ideia do que as pessoas estão chamando de assíncrono, mas, assim, dá para ser algum exercício dessa linha que possa complementar? Como, efetivamente, a gente vai construindo a partir das possibilidades e das necessidades das nossas estudantes e da nossa avaliação, sem sombra de dúvidas, sobre o que é importante do ponto de vista do conteúdo. Quarto ponto, são 10, tá? Relaxem, aí já estou acabando. Que a gente deve reconhecer as diferenças, a desigualdade e a singularidade. Nossa, então, que acho que tem uma dimensão que muitas vezes na educação tecnocrática a gente se perde. Como eu estou como docente? Como eu estou enquanto sujeito nessa experiência? Como eu estou vivendo essa questão, mas também do que eu até aqui escrevi, da pessoa estudante com hífen, para a gente lembrar que estudantes são pessoas, né? E enquanto pessoas vivem todos os dilemas possíveis e imaginários. E aí até tentei fazer um exercício de perguntas, né? Como eu faço, então, para reconhecer isso? Primeira pergunta, quem é a pessoa estudante que está do outro lado? Como ela está vivendo nesse momento? Quais são as possibilidades dela de estarem presentes efetivamente nesse encontro? O que é necessário para essa aula-encontro? Quais são as condições estruturais? E aí, gente, a gente vai ter que fazer essa discussão, não é sobre educação, não é sobre a minha aula, é sobre moradia, é pensar que a gente está aqui, a gente está dentro do quarto, porque não tem como estar em outro espaço, as pessoas vivem em aglomerados, as pessoas não têm acesso à água, a gente tem um problema estrutural de acesso às tecnologias e à internet. A gente está falando de 124 milhões de pessoas que fizeram a solicitação do auxílio emergencial e que estão aí à mercê das questões de renda. Na política de assistência social, tem acompanhado nos projetos as pessoas com narrativas da fome atualizadas, né? Então, a gente está falando de falta de acesso à alimentação, o cenário que a gente está vivendo sob o ponto de vista da saúde. Tudo isso diz sobre quem é a pessoa com a qual eu estou construindo um processo de ensino e aprendizagem. E aí vocês podem dizer assim, mas você pode pensar tudo isso porque você é psicóloga, né?
Você vai conseguir separar uma coisa da outra. Se eu for pensar tudo isso do meu aluno, eu vou ficar desesperado, não vou nem conseguir dar aula, né? Acho que essa dimensão, a gente está falando da nossa capacidade humana de empatia, nossa capacidade humana, que é exatamente minha quinta recomendação, que é repensar a minha qualidade de presença enquanto docente. Isso sim, aí é preciso dizer uma coisa, Renata, você esteve aí presente de um jeito muito legal, porque eu senti você o tempo todo aqui com a gente. A sua expressão facial, a maneira como a gente vai trazendo, e isso tudo fala muito sobre a nossa abertura, sobre a nossa presença, sobre a nossa disponibilidade, sobre essa empatia, sobre essa reciprocidade. Como que eu faço isso? Eu tenho que me mostrar atenta, eu tenho que me mostrar, quase que assim, eu me importo com o que está acontecendo. Você está falando e eu estou importada. Aí, gente, vou contar uma coisa que eu fiz. E, assim, sigilo, para já compartilhar com vocês, só em atendimento. A aula não está rolando com sigilo, a gente participa, entra um na aula do outro. Comento, conheço já os alunos do Renan, ele conhece as minhas. Perguntam por ela, cadê Bia hoje? Ela não vai participar. Que é isso, que é esse modelo da vida remota. Um dia eu pergunto assim na minha aula: gente, tá tudo bem? Alguém gostaria de falar alguma coisa? A gente teve uma colega aqui que teve Covid, o pai e a mãe ficaram internadas. Querem falar sobre como foi isso? Aí eu perguntei. O Renan estava na cama e eu aqui nesse cantinho que a gente fica, ele fez assim para mim, ó, começou a fazer assim para mim, desesperado. Revela a contradição da pessoa, assim, isso. Eu não acredito que você abriu espaço para isso em sala de aula. Aí eu falei assim, isso é importante. Gente, as pessoas estão vivendo luto. Quem aqui não perdeu alguém importante? As pessoas estão vivendo adoecimento. Ou eu abro espaço para falar sobre essas questões, para falar sobre como tem sido viver a vida e essa experiência, ou necessariamente o que eu vou produzir é um processo de silenciamento e exclusivamente a atividade alienada de chegar no começo da aula e terminar. E só para dizer aqui, quem for estudante que está aí, todos os professores que querem pegar se os alunos realmente estão na sala, eles ficam até o final da aula para ver quem não saiu e ficou na sala, tá? Para ver se ninguém dormiu, a gente fica atento a essas questões. E, em sexto lugar, trazer a ideia de construir, ofertar espaços de troca, de partilha, de acolhimento e discussão. E aí queria trazer a ideia de que, assim, educação se dá entre pares também, gente. O modelo remoto, ele mais do que nunca trouxe a ideia de que tem uma professora aqui e uma aluna, um aluno na casa, sei lá, onde está, no determinado que a gente nem vê, e a gente perdeu a possibilidade de troca entre pares. Construir estratégias para que as estudantes possam trocar entre elas, para que a gente possa construir estratégias de diálogo e interação, de construção de rede, efetivamente, de apoio. Esta forma, ela é uma forma que ela inibe as relações sociais, ela inibe os encontros. Aqui não tem corredor, não tem banheiro para a gente ir conversar, encontrar amiga ali eventualmente, não tem o café para a gente ir comprar, não tem os espaços de troca. E aí a gente tem um dever de criar esses espaços facilitados de troca entre as estudantes, também com possibilidade de ampliação das redes de contato e de apoio. E, em sétimo lugar, entendo que a gente tem que estudar e pesquisar novas tecnologias e ferramentas, e não adianta ir no treinamento, porque ele não ensina essas questões, que é assim, como que a gente facilita a interação digital. Vocês aqui, por exemplo, estão super participando no chat. O chat é um ótimo canal, e a gente pode, eventualmente, nas nossas aulas, colocar perguntas para serem comentadas no chat. Então, palavras que possam ser assim, por exemplo, perguntei sobre um determinado conceito, uma determinada situação. Gente, escrevam no chat o que pensam sobre isso.
as pessoas vão participando e vão se colocando também numa outra qualidade de interação. Outra questão, e que talvez seja mais complexa, é como que eu crio canais de suporte e apoio. Às vezes, nem sempre a gente ofertou esse espaço. Às vezes, precisa ser um espaço um pouco mais sigiloso para que a pessoa possa se sentir mais à vontade, mais particular, mas, Bia, eu tenho, sei lá, que é um pouco do meu caso, 500 alunas, 600 alunas, como que eu vou criar isso? A gente coloca limite, a gente coloca possibilidades, a gente não necessariamente vai conseguir responder na hora, mas é importante que esse canal esteja aberto. Gente, só para falar, não serão 600 que nos procurarão, tá? Fiquem tranquilas, mas abrir essa possibilidade, um me procurará, outra procurará a Renata e outro Renan. Isso vai acontecendo quase que de maneira fluida. Em 8º lugar, acho que é garantir a ampliação do acesso de todas as pessoas à informação de qualidade. A gente, nessa atividade de casal da pandemia, a gente escreveu agora recentemente um artigo pensando saúde mental na pandemia, também nessas tarefas, no caso de profissionais da saúde, mais especificamente, mas enquanto docentes, nós temos a obrigação de garantir acesso à informação de qualidade, e aí eu estou falando o quê? Eu vou ter que falar, amor, desculpa. Ozônio no cu, né? Não dá, gente, né? Assim, como que a gente trabalha com as fake news, né? As fake news são contraproducentes, né? Elas produzem esfacelamento das relações sociais, elas produzem, colocam as pessoas em maior exposição ao risco, né? Não existe novo normal, e de como a gente vai pensando nessas questões e usando o nosso espaço de formação para trabalhar com informação de qualidade, porque a informação, como falei, ela não para na nossa estudante, ela está em relação, está na nossa estudante, na família e em outras pessoas. Em 9º lugar, acolher e conter os estados de pânico e fatalismo por conta da conjuntura. Não dá acalmar efetivamente as pessoas, assim, não criemos pânico, tá foda, a situação é de pânico, mas assim, vamos pensar juntos, construir plano de contingência, o que é necessário, tem uma situação específica, articular a rede, ter acesso de novo à informação como uma questão de qualidade, para que a gente possa sobreviver nessa situação e, especialmente, o que a gente chama mitigar, diminuir, então, os riscos sociais. E, em último lugar, não há como fazer essa discussão sobre cuidado, sobre afeto, sobre educação com ética no ensino superior, sem que a gente faça uma defesa radical de um projeto de sociedade efetivamente democrático. E aí, para isso, claro que agora que eu já falei tudo que eu falei até de ozônio no cu, estou falando de processos revolucionários, né? Mas que nesse momento estão expressivos pela defesa do SUS, pela defesa do SUAS, dos direitos trabalhistas, da educação pública gratuita, de qualidade, presencial e com presença. Então, acho que seriam essas as minhas considerações para a gente poder conversar, discutir e pensar juntas como a gente enfrenta um processo violento de silenciamento e de automatização dos encontros, da formação profissional, especialmente, num momento em que tem urubus tentando nos colocar chamar isso que estamos vivendo de EAD. Acho que é isso, né, amor? Brilhante, assim, eu tô em êxtase. A gente ganhou um namorado! Adorei. Eu queria poder estar ao vivo, porque daí tem aquela salva de palmas gostosa, assim, então talvez a gente possa abrir todos os microfones de uma vez e fazer uma salva de palmas, pode ser, ou também pode ser em libras, quem quiser abrir, eu acho que é muito gostoso, essa sensação.